guiar um pouco a entrar nessa nova fase do Foucault, que é a fase da genealogia do poder, né? Então, hoje, a gente vai começar a discutir esse conceito de genealogia e a gente vai vendo, então, que o Foucault, né, na medida em que ele vai desenvolvendo suas pesquisas e tal, ele vai também ampliando e aprofundando algumas concepções, né? Então, da ideia da arqueologia como procedimento, né, e de uma metodologia histórica pensada a partir dessa categoria e dessa ação perante os documentos, né, perante os discursos, vem então a necessidade de se estruturar um conceito, e um conceito que realmente dê conta desse exercício metodológico, e esse conceito se torna o conceito de genealogia, né? Então, esse vai ser um conceito bem importante para a gente na aula de hoje. Esses 3 textos, e na verdade sempre quando a gente monta um curso, sempre fica aquela dificuldade para decidir qual texto pôr, principalmente quando o autor escreve muito texto. E eu sou libriana, então aumenta mais ainda a dificuldade de decidir textos. E eu deduzi que quem tem mais familiaridade com Foucault, ou quem já leu textos do Foucault, já tenha tido contato com Vigiar e Punir, né, que é o texto que ele vai falar do panóptico, né, e que é um texto super importante para pensar tanto essa ideia da genealogia do poder, como pensar também, né, corpo e disciplina, que vão ser temáticas bem importantes para a gente hoje, né, na aula de hoje. E eu, então, optei, né, nesse caos, nessa dificuldade de decidir, por escolher 3 textos mais curtos que estão, né, numa coleção chamada, em português, de Ditos e Escritos, né, que é uma coleção que foi lançada em português bem recentemente, que são textos, na verdade, que o Foucault ele está pensando essa ideia da violência, da disciplina, e a ideia e a prisão, o sistema prisional, discutindo e avaliando questões mais modernas, né? Então, é uma entrevista dele, né? No outro texto, na verdade, ele está tentando fazer ponte entre como se pensar e como se surge, né, um corpo político, e essa ideia de corpo político que vai sendo, né, performatizado, apesar do Foucault não usar esse conceito de performance, mas que vai sendo materializado na pessoa de um líder político moderno, né? E ele vai fazendo essa relação entre o rei e esse líder e, né, numa discussão mais moderna mesmo, sobre o funcionamento do nosso sistema jurídico e como, dentro dessa dinâmica de funcionamento, confissão e culpa são atualizadas na posição do juiz e na confissão do criminoso, né? Então, essa também é uma temática bem importante para ele. Para a gente começar a esquentar os motores, vamos falar de genealogia, né? Vamos conceituar o que o Foucault está pensando como genealogia. Bom, a gente sempre, né, é super importante, na verdade, a gente atualizar, né, e tentar colocar o modo como alguns conceitos surgem, né, da relação com alguns textos, né? Então, eles surgem de um debate, e um debate que sempre extrapola, muitas vezes, a obra do autor e extrapola a sua própria vida. O conceito de genealogia do Foucault, vou escrever. É um conceito, né, que emerge do diálogo ou de uma leitura aprofundada do Foucault, da genealogia da moral, do Nietzsche,
a quem eu vou representar por um N só, porque certamente eu vou esquecer alguma consoante na hora de escrever Nietzsche. Então, N, né, de Nietzsche. E genealogia da moral, na verdade, né, diz respeito a um texto, um dos textos mais importantes do Nietzsche, em que ele está tentando reconfigurar ou repensar o modo como, desde a filosofia clássica, a ideia de moral e a moralidade, ela vai sendo pensada, e Nietzsche está tentando resgatar essas concepções de moralidade com um objetivo muito específico, que é assentar a moralidade, o conceito de moralidade na vida, né? Ou seja, o que o Nietzsche está tentando, ele está tentando limpar da moralidade em si toda uma concepção de transcendentalidade, de uma concepção que coloca a ideia de moralidade fora das práticas e fora das relações humanas, e que vai, na verdade, a todo momento interpretando essa moralidade de uma certa maneira fixa. Então, é uma literatura muito vasta que, né, como não sou filósofa, obviamente, não teria tantas condições assim de recuperar isso, mas o debate especificamente, né, e a questão que o Nietzsche está tentando colocar é essa ideia de que a moralidade, ela não está a priori, né? Você não e então, consequentemente, a discussão clássica de que entre bem e mal, se a humanidade é moral ou amoral, toda essa discussão, ela sempre se debate, né, com um conjunto de questões filosóficas de uma época. Então, o Nietzsche, ele tira essa concepção mais transcendental e até um pouco, né, mais teológica, né, que perpassava os sentidos da moral e tenta assentar a moral num tempo e num espaço, né? Então, para isso, né, para fazer esse exercício, o que é que Nietzsche propõe a fazer? Ele propõe escrever uma genealogia da moral. Bom, a gente já falou, e na primeira aula a gente já falou, sobre o sentido de Gênese, né? Gênese é aquele site russo que a gente baixa. Gente, vocês já usaram? É incrível. Um site russo que você baixa textos, coisa maravilhosa, gente. Depois, que eu esqueci que está transmitindo. Gênese. O que vem com a palavra Gênese? Origem, isso. Então, Gênese é origem. A gente viu que a Gênese, então, a ideia de Gênese, de alguma forma, ela assenta uma concepção histórica que diz respeito a um tempo linear. Uma temporalidade linear que sempre vai ser marcada por um começo e um fim. E o que delimita, né, e o que ajuda a pensar a ideia de progresso nessa linearidade é as rupturas, né? Então, você sempre vai ter alguma ruptura que vai marcar uma mudança de temporalidade
mas sempre nessa dinâmica da linearidade. A genealogia, e de alguma forma o Nietzsche vai dizer que o modo, né, como vários autores da filosofia, desde a Grécia, pensaram a ideia de moral, eles estavam muito mais produzindo uma concepção de Gênese, né, em que você tinha o tempo todo se perguntar qual é a origem da moral. A moral vem de Deus? A moral está na humanidade? A moral está na natureza? A moral está na sociedade? Então, as perguntas, elas faziam esses caminhos, mas o tempo todo tinha, né, essa necessidade de marcar uma dimensão originária de uma moral que é quase concebida como uma entidade, né, como um ente que ora se tem, ora se não tem. A genealogia, ela tem, e ela se propõe a fazer um outro exercício, né, que a gente já conversou um pouco quando a gente estava pensando arqueologia, que não é esse exercício da Gênese, mas é o exercício de estabelecer um recorte temporal. Tem uma ideia que eu acho que é sempre, para mim, sempre é muito produtiva para pensar esse conceito de genealogia, que é a árvore genealógica, né? Eu não sei aqui se alguém já fez a árvore genealógica da sua família. Alguém já fez? E você chegou até... Nossa, eu cheguei muito longe. Sério? 1700 e pouco. Gente, temos uma rainha entre nós. Não, mas é porque a minha árvore se ligou com outras que já estavam prontas. Então... Entendi. A minha é um desmatamento só. Nada muito difícil e tal, documentos, essas coisas todas. Mas, enfim, essa imagem de se pensar a genealogia a partir dessa ideia de árvore, que é uma metáfora, né, que a gente usa para construir um determinado histórico familiar, ela é bem interessante, e eu acho que ela ajuda a gente a entender, porque, por exemplo, você chegou até 1700, mas você chegou na origem da sua família? Pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente, não tem como saber. E a genealogia, o exercício genealógico, ele tem essa pretensão, né? Quando a gente faz uma genealogia familiar, a gente anda para trás até onde dá. E você precisa, para estabilizar a árvore, né, os galhos da árvore, você precisa reconhecer que foi até ali. Mas não significa que começou ali, né? Outra pessoa pode chegar e caminhar mais para trás. Entendem que o conceito de genealogia remete exatamente a essa figura? Você vai, então, pensar um recorte temporal para, a partir desse recorte, entender a disposição de algumas coisas, mas o seu objetivo não é chegar na origem. Você está lidando, né, com um conjunto de questões práticas e com um recorte temporal e um recorte espacial, e em nenhum momento, né, a sua ideia é dar conta do início originário daquele recorte específico, mas é pensar, porque aí tem uma outra dimensão importante que a genealogia coloca e que os estudos de Gênese necessariamente não precisam colocar, porque o objetivo da Gênese é encontrar o ponto de origem, é encontrar o começo. O objetivo da genealogia é exatamente o que você quer quando você faz uma genealogia familiar. É entender o presente.
você quer se entender por que você nasceu assim, por que seu cabelo é assim, por que sua família saiu de lá para cá. E você, então, tendo esse presente como recorte para se pensar o problema, você volta e faz um recorte temporal para entender as disposições desse presente. Então, percebem como o conceito que a gente usa muda totalmente o olhar que a gente encaminha para uma determinada questão? E foi esse exercício que o Nietzsche fez com a moral, né? De tentar pensar toda a configuração e o debate da moralidade no século XIX, quer dizer, pós-iluminismo, em que o objetivo era distanciar e desreligiosizar a moral, né? Então, a moralidade ela tinha que se tornar uma questão civil e não uma questão religiosa, porque essa forma homem, né, que a gente discutiu um pouco na aula passada, que é uma ideia bem kantiana, ela nasce, né, desse processo de distanciamento desse conceito originário religioso cristão, né? Então, o Nietzsche quer tentar entender como é que a moralidade atingiu aquelas disposições específicas, naquele momento, naquele presente. E aí, então, ele faz esse exercício genealógico. Eu coloquei aqui algumas coisas em relação à genealogia, né? E, bom, a noção de genealogia cunhada por Foucault, né, tem uma herança nietzschiana, que propõe uma genealogia da moral e que distancia sua genealogia de uma ideia de natureza. Então, o Nietzsche inverte a questão. Não é possível pensar a genealogia como natureza, porque a genealogia se insere como uma categoria para pensar sobre a natureza e para pensar sobre o social, né? Então, não tem como você pensar ou localizar a moralidade num lugar, porque você precisa entender qual foi o processo que dispôs aquela discussão para aquele determinado espaço. Bom, e aí fomentando desde os gregos, perpassando instituições sociais como religião, família e política. Ou seja, Nietzsche também era treteiro, né? O poder, e aí já é o texto do Foucault, esse trecho é do Vigiar e Punir, né? E ele vai dizer: o poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos. A família, a vida sexual, a maneira como se tratam os loucos, a exclusão dos homossexuais, as relações entre homens e mulheres. Percebem como Foucault, para pensar o poder, ele então se propõe esse exercício genealógico e ele não vai falar de Estado para pensar poder. Ele não vai falar de religião para pensar poder. Ele não vai falar de economia para pensar poder. Ele vai falar de tudo isso. E vai pensar o modo como isso vai, né, sendo capilarizado e como as relações sociais vão dando conta de produzir determinadas instituições, determinados recortes que se tornam essas caixas disciplinares que a gente lida hoje em dia, né? A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes na hierarquia de poderes próprios da ciência, o empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é,
capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. Novamente, é super importante a gente colocar nessa ideia de genealogia do poder a ideia, né, recuperar o modo como Foucault pensa a verdade, né? E o modo como a verdade é um regime. A gente já vem falando isso também desde a primeira aula. Consequentemente, o que cristaliza algo como verdade são relações de poder, né? Então, a verdade, ela seria um efeito de relações de poder e de disputas que, em algum momento, uma ideia se cristaliza. E você precisa entender, então, qual foi o processo que produziu essa cristalização. Tudo bem até aqui? Alguém quer? Então, bora para o conceito de poder, né? Bom, conceito de poder. Para pensar o seu conceito de poder, o Foucault ele precisa se distanciar e limpar um pouco o terreno sobre o modo como o conceito de poder era pensado, né, entre os seus pares, né, e, consequentemente, né, isso estava estruturado em uma série de disposições que já vinham de outros pensadores e de outros períodos. Uma das primeiras questões importantes que o Foucault precisou, né, pensar para pensar o seu conceito de poder era o rompimento com as teorias jurídicas de poder, né? Ele precisava pensar o poder fora do Estado, fora da soberania e fora das instituições. O que significa isso? Significa que o exercício de olhar para pensar esse poder, ele não se resumia ao olhar e a descrição de um determinado Estado ou de uma instituição. Então, descrever o panóptico ou algum outro modelo de sistema prisional não era suficiente para dar conta do seu conceito de poder. Porque o poder, ele não é uma coisa, né? Então, essa era a primeira questão. Ele não é uma coisa específica, ele não é uma instituição, ele não é um Estado e ele não é um sistema jurídico. Porque o sistema jurídico também passou a ser pensado e passou a ser foco das descrições modernas sobre o poder e a modernidade. Outro desafio, né? E outro exercício importante que o Foucault se propôs a fazer seria o rompimento com as teorias marxistas de poder, né? Então, a ideia de reprodução da dominação de classe. Por que o Foucault está se distanciando desse conceito mais marxista de poder? Porque, novamente, a concepção marxista de poder localizava... Eu acho que localização não é a boa palavra, porque pensar poder como localização está mais próximo de Foucault, né? Mas é a coisa de um poder que está totalmente centralizado em uma disposição muito fixa, que vai estabelecer uma relação praticamente de uma natureza desigual entre, né, o proletariado e o capital, né? De alguma forma, essa concepção e a ideia de dialética ou de mudança ou de movimentação histórica que o marxismo
mobilizava, para o Foucault, o objetivo último desse caminho metodológico marxista seria condicionar o poder a uma persona, a uma instituição ou a um sistema. Então, quando você faz esse caminho, de alguma forma você perde essa ideia de microfísica do poder. Também é um título de um livro do Foucault. Então, é super importante, né, a grande preocupação dele era pensar poder como movimentação, poder como ação. Então, quando fixa, você não vê o poder. Ele está no movimento, ele está na ação. Crítica ao conceito de poder como força e opressão. Novamente, né, essa ideia de que pensar o poder a partir desses termos sempre acabaria por localizar o poder e por condicionar o poder a algumas estruturas específicas, fazendo com que o resultado disso fosse enxergar muito poder em alguns lugares e enxergar nenhum poder em outros lugares. E o Foucault está tentando entender como é que esse poder se movimenta em quem não está como foco daquele olhar, né? Então ele está tentando olhar para onde não necessariamente se olha para pensar a estrutura e as estruturas das instituições modernas, né? Ele está tentando olhar para outros lugares. Crítica ao conceito de poder como repressão, né? Então, essa ideia também de vincular a ação do poder a um sentido repressor, né? Onde tem poder, tem repressão. Esse ponto especificamente é um ponto super... É um ponto super importante para o Foucault, porque ele está preocupado em pensar, em olhar para resistências, né? E essa também é uma coisa que é muito recuperada pela Butler, né? Como se pensar as resistências. E as resistências, elas podem ser percebidas nesse exercício da microfísica, né? Então, é nesse olhar para onde não se olha. Então, poder não é só repressão. Poder é ação, né? Consequentemente, está em todo... Como diz a Igreja Católica, em cada um de nós. Ele está no meio de nós, quer dizer, na verdade. Olha eu, péssima católica. Nunca fui. Bom, alguma pergunta até aqui? Quando você fala dessas teorias mais voltadas ou ligadas ao marxismo e do entendimento de poder, quais seriam esses autores principais? Bourdieu, por exemplo? Marx? Então, na verdade, Bourdieu não. Apesar do Bourdieu falar muito de Capital, eu sou uma amante do Bourdieu. Eu ando dividida, porque também amo muito Foucault e sei que eles tratavam, mas o poder, o poder simbólico, de alguma forma, ele também emerge desse exercício de olhar para a ação, né? Então, eu acho que ele está pensando mesmo, talvez, um distanciamento de uma parte da teoria crítica, por exemplo, né? Que são autores que talvez a Butler vai nomear mais. Habermas, por exemplo. Isso, Então, ele tá tentando pensar um distanciamento de alguns do próprio Marx, né? Tem o Engels também nessa história, né? E tem o Hegel também. Olha, eu confundindo, gente. Sabe que já aconteceu isso, né? Vocês lembram, né? Quando confundiram o Engels com o Hegel. Então, acontece. E né, tentando um distanciamento,
né, um pouco da teoria hegeliana também. E então ele está talvez se distanciando de alguns autores da teoria crítica, né? E eu acho que no texto da Butler, principalmente no texto que a gente vai ler, no Relatar a Si Mesma, eu acho que ela consegue nomear um pouco mais esses autores, né? Ela fala do Lukács, ela pensa algumas coisas que ela concorda com Adorno, outros ela se distancia. Então é esse um exercício mais ou menos que o Foucault está pensando meio sem nomear, né? Sem necessariamente nomear. Mais alguma coisa? Diga. Quando você fala que o se distancia do poder e ele olha para outros lugares, seria numa concepção de que o poder institucionalizado, ele na verdade é uma forma de repressão daquelas, digamos, minorias que na verdade não estão sendo representadas naquele momento. Então seria uma maneira de privilegiar essas questões, seria isso? Eu acho que também, mas acho que é importante a gente voltar um pouquinho só para pontuar algumas coisas. Bom, primeiro, não é que a gente não deva reconhecer repressão como poder, né? E que a gente também não deva pensar que determinadas instituições elas podem ser consideradas como realmente metáforas de um poder, né? Então você olha para a instituição, aquilo é um símbolo de poder para você. Agora, ele está tentando chamar a atenção, e aí isso, de alguma forma, permite, né, com que outros autores, principalmente, né, dentro da área de estudos do feminismo, né, né, de teorias e tal sobre o movimento LGBTs, e de teorias também sobre questões raciais, de tentar perceber que uma vez que o poder não é aquele lugar, né, ele pode estar naquele lugar porque é um conjunto de ações que estabelece aquilo como sentido de poder. Então você precisa olhar para as relações e não para a instituição, né? Então, de alguma forma, quando você movimenta esse olhar dessa maneira, você olha para quem não está sendo olhado, né? E de alguma maneira você começa a capilarizar esse conceito de poder, né? Porque ele não está só nessa instituição especificamente, né? Existe as relações, né? Elas produzem poder, né? O poder é uma ação, é uma coisa que movimenta, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Quando você olha para o poder de outro jeito, você enxerga o que algumas teorias que discutem o poder talvez não enxergassem ou enxergassem numa posição muito subalterna ou de alienação, de distanciamento. E como o poder é movimento, então você fica o tempo todo percebendo que essas movimentações são importantes também para produzir sentidos e para cristalizar sentidos. Não sei se ficou claro. Eu vou usar um termo mais próximo da psicologia no sentido que seria a cisão. Então, eu acho que o que você está querendo dizer é que quando você ocupa uma posição, seja ela qual for, seria uma naturalização ou uma cristalização. E, de certa forma, o poder, ele envolve um movimento, seja ele em que direção for, mas ele não é estático, ele está se movimentando. Então, privilegiar não de que forma ele está colocado, mas as movimentações que ele faz, independente de onde ele esteja. Isso mesmo, porque as movimentações permitem a gente olhar para os processos, né? Então, se o poder está fixo, ele está cristalizado. Tudo que você vai fazer é descrever o poder. Mas não existe o poder, né? Ele tá pensando realmente essa ideia de poder como ação e poder como relação
exatamente para a gente conseguir entender que, para pensar o poder, você precisa olhar para o sujeito, né, que também está sendo construído por esses poderes, né, e olhar para as instituições que estão construindo esses sujeitos que estão construindo as instituições. Então, o tempo todo tem movimento aí, o tempo todo. É mais ou menos isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, já que a gente estava falando de movimento, aí o Foucault já diz, o poder circula, né? Então, essa coisa que realmente não está nas mãos de ninguém. Olha, chat com Foucault, a gente se achando poderosa, e ele vem dizer que não está nas mãos de ninguém. O poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles. Então, deu para entender essa coisa do movimento? Então, o poder não está na pessoa, ele circula, né? E é nessa circulação que surgem estratégias, né? E que as relações vão se configurando e que dão materialidade a coisas, que se tornam, na verdade, materialidades da própria concepção de poder. Mas o poder não está na coisa. Ele está, né, nessa ideia de circulação. O poder transita pelo indivíduo que constituiu. Ou seja, é uma coisa maluca. Porque ele transita, mas somos nós que criamos, né? Então, a gente, o tempo todo nas relações, estamos nos organizando e produzindo estratégias para a circulação de poder, né? Então, é o poder que movimenta as nossas ações e as nossas relações, e as estratégias, elas são pensadas com esse objetivo, né? De circulação de poder. A ideia de estratégia, eu acho que vai ficando mais clara, principalmente quando a gente for ver o texto da aula que vem. Mas me chama bem a atenção o Foucault trabalhar com o conceito de estratégia, com a noção, na verdade, e me faz lembrar muito do Bourdieu também, que estratégia também é uma noção importante para o Bourdieu, né? E a estratégia, ela ajuda a movimentar o campo, né? O capital do campo do Bourdieu, que está nessa dinâmica, né? Que não é o capital do Marx, né? É realmente uma ideia, né, do capital como sendo algo que dá sentido às ações dentro de um campo. São as estratégias que movimentam esse capital. E a ideia, né, o Foucault, ele não está pensando ele não está pensando num campo, né, ele está pensando talvez principalmente, né, necessariamente a ideia de dispositivo, né? Então, o dispositivo, e a gente vai entender um pouco melhor o sentido de dispositivo. A gente ouve falar de dispositivo o tempo todo. O dispositivo, ele é sempre movimentado por estratégias. E essas estratégias, elas estão também fazendo esse poder circular, né? O dispositivo, ele é uma espécie de ideia ou de categoria que é importante para movimentar esse poder, né? Para se pensar em estratégias e práticas, como é o caso, por exemplo, do dispositivo da sexualidade. Bom, o que está na base do poder, diz Foucault, não são as ideologias. Olha Foucault novamente se distanciando, né, de uma concepção mais marxista de poder. Não são as ideologias, mas os instrumentos de formação e acúmulo do saber. Então, tem duas questões aí importantes para a gente. Instrumentos, né, que
ele vai também chamar muito de tecnologias e de mecanismos. A gente ouve o tempo todo o Foucault falando de tecnologia, de mecanismo, e de formação, ou seja, tem um potencial, você tem que pensar o potencial pedagogizador dessas questões, né? Existe uma relação de um aprendizado que é super importante nesse sentido. Ao exercer-se, o poder forma, organiza e coloca em circulação um dispositivo de saber. Então, é nesse momento que vem essa ideia de dispositivo. O que é o dispositivo, então? Ele é um exato mecanismo em que se usa e a partir dele se produz. Ele é um mecanismo de ação. Por exemplo, sempre tem um interruptor assim perto, mas aqui não tem. Mas o interruptor de luz é um dispositivo. Né? Você clica, você precisa, às vezes não, né? Porque quando acaba a força, mas é outro dispositivo. Você clica, né? E ele acende e apaga. Então, você, quando aciona, você não está pensando no interruptor. Você está pensando na energia elétrica, na iluminação que você quer. Mas qual é o mecanismo da ação? O interruptor. O dispositivo de saber, ele diz respeito mais ou menos a essa figura, né? É uma ideia, né? Uma noção que, à medida em que ela vai sendo acionada, ela vai construindo coisas, e construindo pessoas, e construindo novas posições de poder, que constroem outras coisas, que constroem outras pessoas, e por aí vai. Então, é uma ação o tempo todo. Não existe um momento em que você olha e fala assim: ai, ufa, agora que está tudo parado, vou tirar uma foto disso aqui para eu poder descrever. Não. Porque o que te faz, né, realmente olhar para aquilo é um recorte temporal. Né? Então, tem um recorte temporal e é dentro desse recorte temporal que você vai pensar essa movimentação. Mas a movimentação, ela acontece o tempo todo. Né? Então, a fotografia, ela faria parte só de um recorte. Né? Ela não existe uma preocupação de você dar conta de uma totalidade. Né? Não é uma teoria das totalidades. É uma teoria dos movimentos. É uma teoria realmente preocupada em pensar ação e pensar o modo como a ação produz posições de poder, que são posições de fala. Né? Se a gente voltar um pouco para os textos dele, mais da arqueologia. Vou ler essa última. Somos submetidos pelo poder à produção da verdade. Então, olha aí, a verdade. E só podemos exercer o poder mediante a produção da verdade. Então, tem uma dimensão um tanto dialética que dessa ação e dessas interações produz, né, cristaliza um sentido de coisas. O que é esse sentido de coisas? Uma verdade sobre uma coisa, e essa mesma verdade produz outros sujeitos e outras verdades. Né? Então, a própria verdade, a própria ideia de verdade, ela só faz sentido dentro desse movimento e dessa ideia de se pensar poder como ação. Porque a verdade só é verdade dentro de processos de interação. Né? Então, tem
tem uma sociologia, no sentido de que para existir, a coisa tem que circular, né? E circula nessa relação entre pessoas, espaços, coisas, e uma coisa vai trazendo a outra. Tudo bem até aqui? Mais algumas questões sobre o poder. Então, o poder, ele é imanente às relações e às coisas que o instituem. Então, o poder não está aqui. Ele não está fora da interação. O poder não é uma determinada instituição pronta, cristalizada. Não, o poder, ele é imanente. Ou seja, ele está aqui, no meio de nós. Ele está realmente nas relações e também nas coisas que instituem. Outro ponto importante. O poder não é passível de titularidade. Gente, isso para academia, porque assim, eu estou tentando o título de doutora, mas não é poder. Porque Foucault diz, olha, poder não é passível de titularidade. Ou seja, ele não está em uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Todos o possuem ao mesmo tempo em que ninguém o detém. Olha que coisa linda. É aquele crush. O poder é tipo um crush. Uma coisa que você acha que possui, mas ninguém tem. Na verdade, ninguém tem. Onde há poder, ele se exerce. Né? Então, novamente, uma ideia do poder como ação. Né? Então, onde há poder, ele se exerce. Não se sabe ao certo quem o detém, mas se sabe quem não o possui. Vocês percebem como sempre o não dizer, o não possuir, é que sempre vai ser importante para pensar as posições e a materialidade desse poder? Né? Então, tem essa ideia de negação que é sempre super importante para fazer esse poder circular. O poder não se apoia em posições binárias, do tipo dominantes e dominados. Novamente aí, né, uma chapuletadazinha nas teorias mais marxistas e em outras teorias do poder também, e que vão sempre posicionar, né, então cristalizar algumas pessoas como dominantes e outras como dominados. Todo mundo é dominante e dominado, porque se o poder circula, né, então é por isso que essa ideia de microfísica, né, de pensar o micropoder, as micro-relações, por isso que a antropologia pira, porque a gente gosta disso. A gente gosta de olhar para onde ninguém olha, de falar de quem ninguém fala, de ver, porque você passa a pensar, né, o modo como macro-sociologias não dão conta de relações e de determinadas relações. Então, é importante você pensar, né, com mais proximidade. Né? E no momento em que você faz isso, você estabelece, né, você olha, né, novamente aquela ideia do olhar, né, as palavras e as coisas, né, que de alguma forma também você olha e é olhado por outras perspectivas, né, perspectivas que determinados recortes teóricos não permitem se enxergar. Né, seria mais ou menos isso. Alguma coisa, alguma questão? Está todo mundo empoderado, né? Já que... Eu tenho uma questão. Diga, Raquel. Como é que a gente pensa em relações de dominação, por exemplo, em racismo, em machismo? Como é que fica? Não, então fica. Não... Porque se for
levar ao pé da letra, não existe racismo, porque se todo mundo tem uma posição assim igualitária de poder, nessa perspectiva, acho difícil pensar, né? Então, mas é que eu acho que não é igualdade a questão. Eu acho que que é princípio, né? Talvez a igualdade, ela está mais relacionada, talvez a uma ideia de natureza. Eu estou pensando natureza, não como natureza versus cultura, mas assim, de uma existência, né? E que essa ideia, né, de capilarizar o poder de fazer a gente perceber como o poder circula e que é importante enxergar essa circulação, porque isso ajuda a pensar a resistência, inclusive, de quem nesse sistema macro está sempre colocado, né? Então, você consegue perceber, não é que não existe um oprimido e um opressor, mas é que não existe só isso, né? Você percebe, né, que nas relações, esses lugares, eles circulam, né? E que existem muitas dimensões também, né? E é claro que aí uma forma cristalizada de poder, talvez ela sempre fique forte num desenho institucional, por exemplo, quando a gente pensa uma escola, né? Por isso que é super importante para ele recuperar essas instituições que se inserem como materializadoras dos nossos saberes, né? Dos nossos saberes. A gente poderia falar, comparando, né, com atualmente esse termo empoderamento. O empoderamento das mulheres, o empoderamento dos negros. Ou seja, essas pessoas estão se movimentando, se unindo, trazendo o poder para si de alguma forma. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tenho um pouco de medo e receio. Não, claro, imagina, e é super pertinente. Eu tenho um pouco de receio da noção de empoderamento, mas é porque ela é uma noção tão debatida e que, na verdade, eu acho que ela tem um rendimento empírico bem importante para a gente. E o rendimento teórico dela talvez ainda não esteja tão claro. E eu estou, claro, falando isso pensando muito no modo como os debates são dados, por exemplo, dentro das ciências sociais. E de mais ainda as ciências sociais mais amigo, né? Mais de perto, que é antropologia, sociologia e tal. Mas, sim, né? Na medida em que você desloca esse jeito de olhar, você consegue perceber, né, se é nesse deslocamento que emerge, né, esse movimento que passa a ser desenhado, né, como movimentos de resistência, você também, de alguma forma, deixa o poder um pouco mais distribuído. Não significa que não existe opressão e que está todo mundo igual, né? Não é uma esfera pública consensual que está todo mundo falando a mesma coisa e tal. Mas na verdade, uma ideia de poder como ação e que movimenta e que produz pessoas e coisas o tempo todo. E que produz também arenas de disputa. E nessas arenas de disputa é que se desenham, né, quem é mais oprimido, quem é mais opressor. E talvez o modo como a Butler discuta precariedade e vulnerabilidade ajude a gente até a desenhar um pouco melhor essa cena, né, que no Foucault talvez não fique tão melhor desenhada, né, tão melhor. Mas deixa eu só Yuri depois. A ideia do Foucault também está muito atrelada à questão da resistência. Eu lembro de ler que a definição ficava muito forte, né? Que onde há poder é onde há possibilidade de Sim, isso mesmo. Não, super. Por isso que pensar a capilarização do poder e pensar o poder como ação vai ser super importante para se olhar para movimentações de disputa de lugares. E nessas disputas
você começa a perceber movimentos de resistência e de luta por determinados lugares. Toda essa discussão que foi levantada me fez pensar se é possível a gente conceber uma ideia de grau dentro da filosofia do Foucault. Porque, assim, claro, você ressalta isso, né? Como que empiricamente essa noção de empoderamento e tal, ela dá rendimentos, mas teoricamente me parece uma noção muito limitada nesse sentido, né? Quer dizer, e mesmo assim a gente se vê formando essas arenas de disputa, de rivalização, e acho que a tendência nesse sentido seria pensar numa ideia de grau de poder, assim, determinados segmentos, tanto em escala macro quanto em escala micro, possuem graus de poder maior ou menor, mas essa também me parece uma ideia muito estranha para a filosofia do Foucault. Quer dizer, que outra, se não grau, que outro termo, ou que outro recurso seria possível pensar nessas diferenças, já que a própria noção de igualdade também parece problemática? Não, eu acho, sim, super, mas eu acho que o modo como Foucault vai resolver isso, e aí isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é pensar espaço, né? Então, essas diferenças e essas posições de poder, elas são materializadas arquitetonicamente, né? Então, se o corpo é um espaço de poder, de ação do poder, as construções, as cidades, tudo isso, no modo como se planeja e se produz isso, também se produz e se distribui em lugares, né? Então, grau realmente eu acho que é uma coisa meio maçonaria, tipo assim, a pessoa está no grau 33 do poder. Assim, uau, nossa, que poderosa. Tipo Valesca Popozuda, grau 33. Não, eu acho que essa coisa, né? Então, é por isso que é bem interessante essa ideia, porque ele espacializa, né? Então, Foucault, quando ele traz para a discussão o espaço e o modo como os espaços são pensados, e quando ele novamente traz o corpo como um espaço que também está sendo pensado, também está sendo produzido, também está sendo posicionado, isso ajuda, né, a gente a entender como essa dinâmica toda vai distribuindo e movimentando esse poder, né? E isso é como se é uma espécie mesmo de dinâmica da modernidade, né? Você produz instituições como prédios que são pensadas para pensar corpos e para distribuir corpos e consequentemente, né, você está pensando posições de poder. Quem mesmo levantou? Quando você fala em corpo, me vem a ideia, a noção de que o corpo é a própria materialidade e, consequentemente, física. Uhum. E as ideias que Foucault traz, elas não deixam de ser marcantes, mas, de certa forma, quando ele institui a noção de poder, fica para mim, e parece que ele exclui todas as outras possibilidades de pensar o poder. O movimento, ele é claro, ele existe, mas me parece que ele está querendo dar a entender de que aquilo que ele propõe como uma verdade é, de certa forma, absoluta, porque aí vem uma expansão nova de uma ideia, que aí distribui o poder, mas não é igualitário. Aí distribui o poder, mas também não tem uma noção de que é mais centralizado um e é centralizado o outro. Ou seja, fica meio fio, fica ali na corda bamba, está em cima do muro. Ele é libriano, né? Vamos recolocar essa discussão. Não, então, eu acho que você traz coisas assim bem, bem importantes para a gente pensar. E talvez eu acho que a primeira coisa que seja importante a gente pensar é que o Foucault, ele não está excluindo
os outros modos de se pensar a operação do poder. Eu acho que é o contrário, ele está pegando todos, porque ele está dizendo, o poder não está na instituição, o poder não está... Porque quem pensa o poder na instituição, olha só para a instituição. Quem pensa o poder no Estado, olha só para o Estado. Quem pensa o poder... E ele está tentando mostrar que se é movimento, então você tem que aumentar o seu escopo de análise, né? A instituição está lá, mas você não vai conseguir dar conta dela se você olhar para ela, para um prédio fixo, né? Você precisa olhar para o entorno, né? Para o modo como se passa. Então, eu acho que ele mais amplia do que diminui, né? Porque ele ajuda a gente a olhar para outras coisas, né? E olhar para essas coisas também. A questão da igualdade, né? Que eu acho que é uma coisa assim... Então, eu acho que realmente não tem essa dimensão, né? De pensar que todo mundo dizer que o poder está em todo mundo, de pensar que porque o poder está em todo mundo tem igualmente direitos, né? Então Foucault é o liberal. Fala assim, não, bora, todo mundo aí é legal, vamos, liberdade de expressão, não sei o quê, bandeira do Brasil, desculpa. E, na verdade, ele está pensando que se o modo como essas relações desenham e configuram as coisas, e esse poder que é movimento, faz com que as pessoas calculem qual a posição de poder que elas querem alcançar. E que passem, aí vem a estratégia, a pensar estratégias, né? Então, por isso que a noção de estratégia é super importante para dar movimento a essas relações, né? Então, pensar o poder como ação e como relação, né? É dizer que todo mundo tem, mas não é dizer que todo mundo é igual, né? Mas é pensar que existe uma gramática, uma disposição nas relações sociais em que as pessoas se movimentam a partir, né, de produzir uma materialidade que também vai as colocar em determinadas posições, né? Então, a hierarquia é uma noção, né? Não desaparece desse escopo de análise. Agora, ela é uma posição, ela não é uma ontologia, né? Ela não é uma existência, é uma posição. E você, então, sempre tenta entender como é que aquela posição se configurou. Nesse entendimento, e para pensar essa posição, você precisa colocar construção, espaço, pessoas, porque tudo isso é discurso. Então, vamos recuperar, né, essa ideia do discurso e a palavra como coisa, né? Então, o que se fala, o que se constrói, o que se projeta, tudo isso entra, né, dentro dessa ideia de se pensar esse poder. Você acha que ficou? Sim. Diga, Lu. Foucault coloca que alguns setores, algumas pessoas consigam acionar o poder de maneira, vamos dizer assim, aspas, mais bem-sucedida para elas, né? Pensando em situações, por exemplo, de exploração, mesmo historicamente. Então, por que com algumas funciona mais do que com outras, né? Porque tem certas dinâmicas e não outras. O que faz essa diferença nessa hora de acionar esse mecanismo de poder? Então, é por isso que, para entender esse mecanismo de poder, você precisa pensar uma genealogia, né? Não adianta você tirar uma fotografia e descrever. Porque se você tirar uma fotografia e descrever,
você não vai olhar para o processo que fez algumas pessoas chegarem a uma posição, né, em que a gente considera posições melhores de poder e outras pessoas estarem em posições mais subalternas ou sempre dentro dessa ideia de precariedade, que é uma ideia que a Butler trabalha bastante. No momento em que você faz esse exercício genealógico, você então produz uma análise de tempo, né? Você então tenta pensar como é que aquela disposição se dispôs daquela maneira, né? E aí então você volta, né, para determinados relatos, para documentos de construção do espaço, para atas. Então você vai, né, pegando um conjunto de coisas que te ajude a pensar uma genealogia daquela disposição específica. É exatamente esse exercício que ele faz quando ele está olhando, né, para o panóptico do Bentham, por exemplo. Né? Ele não é suficiente ele olhar para essa disposição e descrever. Não, você precisa fazer uma genealogia, olhar para o projeto de construção do século XVII, pensar quem financiou esse projeto, quem foram os primeiros corpos colocados ali, qual era o objetivo. Então, eu acho que a ideia, o conceito de genealogia, ele ajuda a gente a realmente colocar esse poder, da imanência a esse poder, né? Da trajetória, da historicidade, da ação, da tudo isso. Tudo bem, Lu? Diga. Eu só estava pensando que ela falou, por exemplo, então não existe mais machismo ou racismo nesse caso, tipo, se for pensar nesses termos do Foucault. Mas eu acho que no real o que quer dizer é que sempre que tiver um espaço, o poder vai ser exercido, e eu acho que um exemplo disso, por exemplo, digamos em coletivos feministas, que tem aquela hierarquia, por exemplo, e que acaba tendo várias posições de que uma merece mais voz do que outra, por exemplo, em relacionamentos lésbicos, digamos, que padrões, tipo, que a gente acha que seria uma coisa de homem, mas que mulheres acabam representando, que daí isso me lembra também quando o Foucault falou numa entrevista que não era exatamente, tipo, o sexo gay que a sociedade temia, e sim o estilo de vida gay, que ia meio que ser uma ruptura para isso, tipo, quem que vai ser a mulherzinha, quem que vai obedecer. Então talvez seja mais no fundo, tipo, talvez não seja uma coisa biológica, tipo homem ou não, claro, mas de quem assume aquele processo de oprimir em cada momento. Por isso que acontece, tipo, vários casos dentro de movimentos sociais. Não sei se... Não, acho que perfeito. Eu acho que você recuperou assim de um jeito muito interessante, porque é exatamente isso, né? Não é porque eu sou do movimento de estudantes socialistas de vermelho, que não tem ali, né, problemas, questões, disputas, opressões, determinados corpos que, por terem uma determinada formação, vão ser entendidos, né, e posicionados em posições mais privilegiadas, outros corpos em posições menos privilegiadas. A gente tem um exemplo que é o esquerdomacho, né? Muito comum, e que, né, tem sido um tema super debatido dentro, né, desse movimento mais feminista. Então, eu acho que foi bem interessante. Diga. Nessa perspectiva, faz sentido falar em, por exemplo, o fim do patriarcado? Ou o patriarcado é só um modelo de poder? Ou o que é exatamente dentro dessa... Então, eu acho que modelo, né, é uma coisa um pouco perigosa, porque de alguma forma desloca um pouco da ação, né, mas seria uma forma de ação, né, uma forma de poder. Mas, e isso foi super importante, eu acho que você toca também num outro ponto importante. Gente, ter figurantes no curso é ótimo, porque você distribui os papeizinhos. Brincadeira. Você tocou num ponto super importante que, né, os escritos do Foucault e de outras autoras e autores, né, que estão
pensando, né, relações e pensando principalmente sexualidade e gênero na década de 70, porque gênero é um conceito, né, que começa a ser concebido, né, para pensar identidades a partir do final da década de 60 e já início da década de 70, para pensar o modo como as próprias ondas do feminismo, né, que tem um texto, né, de uma professora antropóloga da Unicamp, Adriana Psiteri, em que ela pensa, né, divide os movimentos e as leituras e as teorias feministas em 3 ondas. Então você vai surfando, e a segunda onda seria uma onda muito voltada para a questão do patriarcado, né? Então, o que essa segunda onda faz? Ela universaliza o conceito de opressão, de que onde estiver uma mulher, onde existir uma mulher, ela existe em opressão. Porque, né, isso tá muito relacionado a uma própria leitura, né, do texto da Simone de Beauvoir, que é um texto super importante para essa segunda onda do feminismo, e uma série de autoras também da segunda onda do feminismo, que a gente vai ver um pouco no texto da Butler, né, sobre problemas de gênero, em que a própria linguagem, a própria filosofia, o tempo todo colocam a mulher numa existência de opressão, né? Então, você tinha que mudar conceitos, repensar linguagens, uma série de coisas. Teorias de poder, né, como as do Foucault, elas vão ser importantes exatamente para pensar essa resistência que emerge nesses movimentos todos e diluir um pouco essa posição naturalizadora dessa ideia de opressão desse feminino, né, em relação a uma forma de poder que seria o patriarcado. Então, a teoria do Foucault e outros autores dessa época, Gay Rubin, são bem importantes para recolocar o debate, né, para pensar esse debate em outros termos. Diga. Retomando o que os dois falaram e também o Foucault falou, é aquela questão muito que não importa o conteúdo, importa a forma, Isso. porque falou assim que falou da relação entre, por exemplo, duas lésbicas, que uma teria que faz o papel do homem, que teria aquele papel de opressão, que tem muito a ver também com a ideia de hierarquia, que muitas vezes mulheres, antigamente, quando estavam em posição de poder, eram representadas de maneira mais masculina, porque era a forma do patriarcado essa, e as pessoas ficavam sendo moldadas por causa disso, então não tem a ver com isso? Sim, sim. Eu acho que é uma maneira de ler, né? E que de alguma forma, sempre pensando mesmo essa ideia de forma, né? E é importante, eu acho, que a gente resgatar novamente essa concepção de forma, porque ela é super importante quando a gente chegar no gênero e na performatividade de gênero da Butler. Porque a ideia é que gênero é tanto não conteúdo, que é forma, em que, né, ela é exercitada, ela é praticada o tempo todo por um corpo, né? Então, é uma questão super importante mesmo, de que essas coisas estão o tempo todo remetendo à forma. E eu acho que, novamente, a gente pensar, né? Principalmente quando a gente pensa poder como instituição, poder como... A gente está pensando conteúdos de poder, né? Mas poder é essa forma. E a forma do poder é o quê? É uma ação. Então, é uma coisa que está muito mais capilarizada. Tudo bem? Gente, eu acho que chegou a hora do recreio. Porque se a gente não dá uma paradinha agora, vocês acham que dá pra gente voltar 9, 10? 15 minutinhos? Olha lá, hein? Depois a gente vai falar de disciplina dos corpos. Obrigada, gente.